Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre o tema interessante, sobre a lição número 7, o milênio. Vou compartilhar a tela com vocês e aí faremos uma oração. Bom, aqui está a tela. Nós vamos falar sobre a lição número 8, o milênio. Oremos. Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, ilumina, nos ajude a entender melhor esse assunto sobre o milênio. Te pedimos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês podem acompanhar aqui conosco o tema sobre o milênio. O que vai acontecer no milênio? A Bíblia fala sobre o milênio, né? E aqui nós temos um pequeno texto. Na sequência, a volta de Jesus Cristo, né? Na sequência da volta de Jesus Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Ocorrerá um período de 1000 anos ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Durante esse período, né? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: para onde irão os salvos após a volta de Jesus? E quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, verso 6, responde para a gente essa pergunta. Entrando no livro de Apocalipse, a gente encontra ali a resposta para essa pergunta. Apocalipse 20, verso 6. Está ali assim. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, né? O santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. E reinarão por 1000 anos. Então, aqui nós temos aqui verdadeiro ou falso para a gente responder nessa questão. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Sim, irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Sim, irão para o céu e reinarão com Ele por 1000 anos. Isso é verdadeiro. Serão sacerdotes de Deus sobre eles e a morte não terá mais poder? Sim, verdadeiro também. Permanecerão vivos? Né? Então, as pessoas más não permanecerão vivas, né? Então, há esse detalhe aí. A perguntinha número 2, né? Os salvos ficarão no céu durante 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4. O que diz lá em Apocalipse 20, verso 4? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles, aqueles, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Significa que esses aqui que receberam a autoridade de julgar são os santos, os salvos, aqueles que estão no céu, né? Paulo fala que os salvos julgarão até os anjos. Então, Deus deu autoridade aos salvos de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqui nós chegamos no ponto, né? Então, como que será? Na outra lição, a 7, a gente estudou sobre a vinda de Jesus a esse planeta. Jesus virá e ele vai levar um grupo para o céu. Os mortos que estão salvos serão ressuscitados e transformados num piscar de olhos e irão morar com Cristo no céu. E os vivos salvos serão transformados e transladados. Isso aí é chamado de arrebatamento. Esse arrebatamento não é secreto e não existe arrebatamento secreto. É visível a todo olho, né?
Então, a primeira parte é assim. Agora, 1 Coríntios. Elisângela, se você quiser ler 1 Coríntios 6:2, desbloqueia seu microfone, que está no mudo. 1 Coríntios 6, verso 2. Ajuda a gente a entender aqui alguma coisa. Seu microfone está bloqueado. 1 Coríntios 6, verso 2. Diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, So- sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Então, o que está dizendo? Que as pessoas, né? As pessoas que estão com Deus, que são os santos, são separados para Deus, vão julgar o mundo, vão julgar até os anjos maus, porque Deus os capacitará para isso lá no céu, durante o milênio, né? Então, claro, o julgamento é Deus quem faz, né? Mas a gente vai revisar ele. Deus vai nos dar esse privilégio de fazer essa revisão. E mais para frente, em outras lições, nós vamos entender que Deus tem três fases do julgamento dele nessa terra, né? A fase que nós estamos aqui, que é chamado de investigação, juízo pré-advento. A segunda fase, que é durante o milênio, que é chamada de juízo de comprovação. E a terceira e última fase é depois do milênio, que é chamada de juízo de execução. E nós vamos entender todas essas fases muito bem nos estudos mais para frente, tá? Então vamos responder aqui, verdadeiro ou falso? Os salvos receberão autoridade de julgar? Sim, receberão. Estarão com a sabedoria de Deus ali no céu para entender o que Deus julgou. Então eles receberão, sim, verdadeiro. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Isso é falso. Isso é falso, porque eles não vão decidir isso. Deus já decidiu que não vai, e nós recebendo uma mente pura, sendo transformados em um piscar de olhos, é certo que confirmamos o julgamento de Deus, que é perfeito. A última pergunta que é: os salvos entenderão porque muitos não estarão lá? Sim, verdadeiro. Nós entenderemos porque muitos não chegaram e porque muitos chegaram. Vamos entender isso muito bem. Vamos avançar para a pergunta 3. Tá com a Bíblia aí, Elisângela? Sim, tá me Então, escutando? como fica a terra durante esse período de 1000 anos? Como vai ficar a terra, né? Então, em Jeremias 4, 23, no capítulo 23 até o 26, vai explicar para a gente como é que vai ficar a terra no Velho Testamento. Pode deixar que eu leio. Pode ler. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, aqui, Jeremias, do 23 ao 26, está dizendo para nós como que estará a terra enquanto o povo de Deus foi arrebatado visivelmente na frente de Jesus, na frente dos anjos, na frente dos salvos. Não há arrebatamento secreto, fique bem claro. E quando o povo de Deus é arrebatado, né? Os mortos salvos são ressuscitados e arrebatados. Os vivos são transformados e arrebatados para viver 1000 anos com Cristo no céu e conhecer muito do planeta, do universo, da habitarte de Deus e das maravilhas que ele tem. Como estará a terra? Sem forma e vazia, como era no princípio? Estará vazia, sem forma. E quem vai estar preso por aqui? O inimigo de Deus, sem E ninguém para tentar, sem eu ninguém vou para. ler o, eu vou ler o 25:33 também, que tem aqui no finzinho. Jeremias 25:33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão
planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É assim que as pessoas estarão, como esterco sobre a face da terra. Ninguém vai recolher o cadáver deles, das pessoas más e ímpias que morreram por ocasião da vinda de Cristo, só de ver a sua glória. Eles estarão ali como esterco sobre a face da terra, né? E nós vamos estudar depois do milênio o que vai acontecer, que é maravilhoso também. Então, Deus tem um plano que ele é executado em 3 fases. E essas 3 fases são lindas e maravilhosas. Nós estamos estudando a segunda fase agora, que é o milênio. Então, a gente entendeu aqui como que a Terra vai estar no céu. Vamos para 4. Como a terra estará, né, durante o milênio, né? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Então, aqui em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 3, traz para a gente quem que vai estar por aqui durante o milênio. Eu até já dei uma antecipação. Diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tudo isso é simbólico. Não vai descer um anjo com uma chave, com uma corrente enorme, mas vai descer um anjo, um mensageiro de Deus. Sim, esse descerá. Mas isso é um simbolismo para a gente entender o que é que está acontecendo. Porque esses símbolos nos remetem a uma ideia, que eu já comento o que é. Veja só no verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Quem que é esse dragão, a antiga serpente? É Lúcifer, é Satanás. Ele ganhou vários nomes ao longo da carreira dele sem Deus, né? Satanás, Lúcifer, dragão, antiga serpente. Tudo isso aí são nomes que ele coleciona. São nomes que apontam quem ele é, né? O inimigo de Deus, acusador, e aí vai, né? Então diz, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha, e aí o que que fala aqui, ó? Lançou-o sobre no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo. Então, esse pouco tempo, e quando ele for solto, nós vamos estudar na terceira fase, que é no juízo de execução. Lá nós vamos falar sobre esse pouco tempo. Aqui nós estamos falando sobre o milênio e o que está acontecendo no milênio. O que está acontecendo? Ele está preso, desce um anjo do céu com a mensagem de Deus. Olha, você está preso. Por que ele fala de corrente? Porque quando todo mundo que está acorrentado, algemado, preso em grades, está preso. E o que é essa prisão que ele tem? Bom, você já ouviu falar, talvez você tenha ouvido, todo mundo já ouviu falar provavelmente, de alguém que fica preso em uma solitária? Por que que aquela é a pior prisão que existe? Porque ele olha, só tem as paredes. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para nada. Só tem as paredes. Qual será a prisão dele? O planeta Terra. Ele estará aprisionado aqui. Aqui ele não poderá sair, porque ele recebeu um selo, não pode sair, não pode sair voando para nada, tá preso aqui. E o pior, ele tá numa solitária, porque ele tá sozinho. Tá pensando no que ele fez de ruim pelos seus mais de 6.000 anos de vida aqui na Terra, que levou o homem ao pecado, né? Fora o período que ele viveu da eternidade, que nós não sabemos qual é. Só Deus vai nos revelar no céu certas coisas. Então vamos avançar aqui para número 5. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios, né? Então, vamos ler Apocalipse 20, verso 5 e verso 7. Diz assim, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Durante a primeira ressurreição, em que Cristo ressuscita aqueles que estão salvos, morreram na mensagem do Evangelho, aceitaram Jesus e ele prometeu que aonde ele estiver, nós estaremos também. Então ele ressuscita, como ressuscitou a Lázaro, seu amigo, e ressuscita dos mortos aqueles que estavam salvos, morreram com ele.
Então ele ressuscita e leva para o céu. Permanecem na sepultura os mortos ímpios, eles não ressuscitam. Eles permanecem durante o milênio na sepultura. É isso que o verso está dizendo para nós, né? E aí a gente pode ir para o verso 10 e depois e continuar, né, até o 7, né? Isso que está dizendo para nós. Era o 5 o 6 e o 7. Isso. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. É o que eu estava falando aqui para vocês, que o verso nos explica com clareza. No verso 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, após o milênio, ele vai ser solto. Nós vamos entender no final, nessa terceira fase do juízo de Deus, que Deus tem um juízo em 3 fases. Tem agora, aqui que nós estamos, depois do milênio no céu, durante 1000 anos, e a terceira e última fase do juízo dele, que acontecerá, que é o juízo de execução. A gente vai entender isso para frente. Por isso é importante continuar estudando, pensando, meditando e lendo os livros e acompanhando assim esse estudo que nós estamos fazendo. E aí você vai entender a revelação da palavra de Deus do que acontece na terceira fase do juízo de Deus. É assim que Deus está julgando o mundo, né? E separando o joio do trigo. Então, o que nós entendemos aqui da pergunta 6? O que outros eventos marcam, né? Entendemos que a pergunta 5, né? Passados os 1000 anos, o que ocorrerá com Satanás? Né? Ele ficará preso, né? E vamos para 6, que eu já estava me adiantando aqui, que é que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos. Então nós vamos para Apocalipse 21, 2, verso 10, depois o 25 e 7 que está falando aqui também. Já falamos sobre esse. Esse é um evento que marca, mas aqui tem outros dois. Apocalipse 21, quer ler, Elisângela? Sim. 21, verso Vi 2. também, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adormecida para o seu esposo. O 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Agora 20. Então, aqui o que nós estamos vendo aqui? No verso 21, que eventos marcam o fim do milênio, né? O que vai marcar o fim do milênio? A nova Jerusalém, as moradas que Deus fez, vão descer do céu com os santos, com os salvos. E aí começará a terceira e última fase do juízo de Deus, que é o juízo de execução. Nós vamos estudar mais detalhes sobre isso. Tem uma porção de coisa interessante para a gente entender, né? Mas aqui, esse é o evento que marca o fim do milênio. Quando que eu sei que o milênio acabou? Eu estou no céu, Jesus vai falar: não, nós vamos descer. Vocês vieram comigo da terra, passearam por todo o universo, conheceram, moraram aqui comigo, examinaram os livros que cada um de nós tem um anjo que anota nesses livros. No céu nós temos 3 livros que nós conhecemos segundo a Bíblia. Um chama-se livro da vida, o outro é o livro da morte e o outro é o livro cerimonial. Nesses 3 livros estão registrada a história da humanidade. E está o relato da nossa vida também, que o anjo nosso relata lá, como um filme, como uma foto, de tão bem detalhado que é, né? Então, esses são os eventos que marcam início e fim. Qual que é o que marca o início? A volta de Jesus e o arrebatamento a ressurreição dos mortos, salvos, e arrebatamento deles, transformados em um piscar de olhos, o arrebatamento dos vivos salvos para o céu. Depois os mortos perdidos permanecem na sepultura, os vivos ímpios perdidos morrem com a glória de Cristo, e inicia-se o milênio. Vamos para o céu, ficamos com Cristo por 1000 anos com ele. Depois dos 1000 anos, desceremos com Jesus na Nova Jerusalém, numa cidade de ouro que ele foi preparar. Mas há muitos detalhes ainda sobre essa segunda, terceira fase.
Podemos falar depois. Número 7. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a Cidade Santa se aproxima da Terra? Olha, o que, que ele vai fazer? Então, nós estamos falando aqui, depois do milênio, né? Passamos 1000 anos lá no céu, examinamos os livros, julgamos os santos, verificamos o porquê que nós mesmos estamos lá, ou porquê que um amigo nosso não está, um conhecido, alguém que a gente não conhecia e não foi. Nós vamos examinar isso e vamos entender por que fulano foi e ciclano não foi, ou porque ciclano foi e fulano não foi. Vamos entender lá, né? Satanás será solto, né? Então, o que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima? Então, o que, que vai acontecer por ocasião da descida da cidade santa? Eu vou Deus, ler. pode ler. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Muito bem. Como que ele vai se reduzir às nações se ele estava numa prisão e não tinha ninguém? O que que vai acontecer? Deus, com seu poder, vai ressuscitar os mortos que se perderam. Ele vai ressuscitar os mortos, todos que estão perdidos, os ímpios, vão ressuscitar. Vai ser uma multidão numerosa. Mas olha que detalhe, infeliz para quem estiver nessa ressurreição depois do milênio, né? Esses ressuscitarão do mesmo modo que morreram. Se o indivíduo morreu coxo, ressuscita coxo. Se ele morreu faltando um olho, ressuscita faltando um olho. Será um show de horrores. E ele vai se lembrar do mesmo momento em que ele faleceu. E toda a mente dele será restaurada. Mas do mesmo modo que ele faleceu, ele ressuscita. Se ele morreu com febre, ressuscita com febre. Se ele morreu aidético, ressuscita aidético. Se ele morreu com gripe, ressuscita com gripe. Do que ele morreu, ele ressuscita daquele mesmo jeito, né? Com as mesmas debilidades, não há transformação, igual o justo, ele é transformado em piscar de olhos na ressurreição. Já o ímpio não, ele ressuscita sem transformação, para receber a sua sentença, para receber a sua pena, para receber o julgamento justo e saber por que que ele não pôde entrar no céu, que isso é que é justo. É justo quando você não pode entrar em um lugar, saber o porquê que você não pode entrar. É claro, cada um deles sabe, mas Deus vai reavivar na mente deles como um filme, né? Então a gente pode entender aqui que Deus, o Satanás vai arregimentar uma multidão, mas ele vai regimentar uma multidão que Deus ressuscitou, né? Vamos avançar para 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitam a Deus e a sua vontade? Então, tem uma sentença final. Agora nós vamos falar sobre isso, né? Apocalipse 20, verso 9, diz assim: marcharão. Então, tem um exército que vai marchar. Então, pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, é a cidade querida, desceu sobre eles fogo do céu e os consumiu. Então, esse é o que vai acontecer na terceira fase do milênio, após o milênio, na terceira fase do juízo de Deus, que é investigativo, comprovação e execução. Deus vai exterminar o mal, ressuscita eles, né? Aqui está bem avançado, mas tem uma lição mais para frente que fala um pouco detalhado sobre essa questão do juízo. Então Deus vai dar a sentença para cada um deles, na cabeça deles. Aí nesse momento é que Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, que eu não vos conheço. Aí muitos vão dizer: mas Jesus, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. Jesus vai dizer: eu não tenho parte contigo, eu não te conheço, você não me Vou ler seguia. aqui Mateus 25:41 que você falou. Pode ler. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Exatamente. Então, em que momento que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, né? Para o fogo eterno, ele vai dizer
E depois Caio. Na verdade, a gente deveria estar até na outra ordem. Primeiro ler Mateus e depois ler esse versículo, que aí ficaria numa ordem cronológica melhor para a gente entender. Primeiro Deus fala: olha, apartai-vos de mim. Eu não tenho nada contigo, mas Deus mostra na mente de cada um, né, como um filme, todos os pontos para reavivar a mente dele em que essa pessoa rejeitou estar com Cristo, abraçar o evangelho, seguir os seus mandamentos, aceitar viver na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então Deus mostra para cada um aonde ele errou e a pessoa sabe. Eles reconhecem. Tá? Um texto da Bíblia que diz que todo joelho se dobrará perante Deus. Só não está dizendo em que momento, né? Então Deus ele tem um juízo em três fases. Durante essas três fases, todos os joelhos se curvarão diante dele, até os malfeitores, em algum momento, se curvarão. O próprio inimigo de Deus curvará seus joelhos perante Deus, reconhecendo que ele é santo, justo e muito sábio, e o derrotou na cruz. Então vamos aqui para o nosso compromisso de fé. Nosso compromisso de fé é assim: querendo estar com, querendo estar no céu durante 1000 anos, nós queremos, eu quero, tu queres estar no céu durante 1 milênio? Queremos. Vamos marcar que sim, vamos pensar que sim, porque eu quero, que você queira também. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Você percebe, sente que Jesus está chamando você para passar a eternidade com Ele? E o terceiro ponto que você precisa dizer no seu coração também: decido a partir de agora fazer parte da segunda parte dos seguidores de Deus, perdão, parte dos seguidores de Deus. Você decide isso? Você acha importante ser seguidor do Evangelho de Cristo, guardador dos mandamentos dele? Que o Espírito de Deus habite sobre vós. Em nome de Jesus. Vamos orar, Elisângela? Você ora para nós? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia nós estarmos aqui lendo Sua Santa Palavra. Começar com todas as pessoas, Senhor, que estão estudando a Bíblia conosco. O Senhor abençoe aquelas pessoas que também entrarem, que o Senhor venha abençoar também. No nome de Jesus, amém. Amém. Aguardo você no tema número 9.